Amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje dando início a nova série de mensagens que fala sobre relacionamentos. Eu, você, nós. A ideia é falarmos um pouco mais sobre os relacionamentos à luz das Escrituras, entendermos o que a Bíblia fala sobre isso e pedirmos hoje ao Espírito Santo que nos mostre. Também em nossas vidas se ouve, na nossa família, na nossa história, algumas coisas que precisam mudar. Pedir ao Espírito Santo que traga consciência, porque se não vier para a consciência, a gente não muda. Então tem que ser assim um momento onde você não vem só para ouvir sobre a série, mas você fala assim: Senhor, eu quero realmente que o Senhor me mostre, porque eu acredito que eu posso me relacionar melhor, que eu posso crescer nessa área, que eu posso ser curado nessa área, que eu posso ser abençoado pelo Senhor nessa área. E aí nós temos um calendário, pode passar mais um, e esse calendário fala de alguns temas, mas hoje é relacionamentos, relações abusivas. E quando eu comecei, pode passar a próxima tela, quando eu comecei a pensar sobre relações abusivas, nós sabemos que existem muitas relações abusivas. Existe abuso sexual, abuso emocional, abuso de autoridade, abuso verbal, abuso financeiro. Tem tantos abusos. E aí eu comecei a falar com Deus, falei: Senhor, diante de tantos abusos e outros que aqui não estão listados, como tratar esse tema? E como trazer isso na causa? O que gera esses abusos na nossa família, na nossa vida, nos nossos relacionamentos? E aí então, pensando sobre isso, eu entendi que quando o pecado entrou no mundo, quando Satanás estava lá conversando com a Eva, numa conversa abusiva, porque abuso é você passar do limite. O abuso é quando você sai daquilo que é o trilho, aquilo que é o correto. Quando você abusa, você excede, você transpõe, você passa uma barreira, você atravessa um limite. Quando o diabo estava, então, tendo uma conversa abusiva neste sentido com a Eva, ele, de maneira muito sutil, sagaz, astuta, manipulando a conversa para que ela fizesse aquilo que ele queria que ela fizesse, a fim de destruí-la. O abusador, nessa situação que é o diabo, leva ela, que é a abusada, a fazer algo que Deus não queria que ela fizesse, mas ela decidiu fazê-lo. Quando o pecado entra no mundo, a Bíblia vai nos ensinar que o pecado, ele nos separa de Deus. Nós nos separamos da paternidade de Deus. E quando eu comecei a ouvir os psicólogos, vários falando sobre isso, porque eu fui fazer pesquisas, e muitos psicólogos, quase todos eles, afirmam que abuso tem cheiro de infância. O que eles querem dizer com isso? É que quando eles ouvem as histórias das pessoas, eles falam: olha, foi na infância, foi no começo, foi lá na sua casa quando você era pequeno, e lá começou uma situação abusiva. E aí tem N situações de abuso, mas a maioria delas começa na infância. E quando nós nos afastamos de Deus, que é a nossa referência, o nosso Pai, e por causa do pecado, e começamos a viver a nossa vida para satisfazer as exigências que o mundo nos apresenta, nós vamos aprender que o mundo, e mundo entenda como um sistema de valores corrompido, e
corrompido pelo pecado e pelo diabo. Este mundo quer assumir a paternidade das pessoas, mas é uma paternidade que ela não é verdadeira, ela vai exigir coisas que vão nos destruir, nos tornar abusadores. Quem segue as exigências do mundo, o padrão estabelecido pelo mundo, por este sistema decaído, corrompido, corrupto, vai se tornar um abusador. Quem tentar seguir as exigências. Por exemplo, nós temos ali, primeiro texto, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a palavra de Deus já começa nos dando um alerta importante. O mundo inteiro jaz no maligno. Esse jaz, ele leva a entender um sono profundo. E aí lhe falta entendimento. Esse jaz significa você está num lugar que você não entendeu. Você está ignorando o que está acontecendo e está tocando a sua vida à parte daquilo que é importante você saber, mas é como se Satanás tivesse obscurecido o nosso entendimento para a gente não ver. E ele fala assim, então jaz no maligno. E aqui, nessas exigências, se infiltra um sofisma aprisionador. Você pode conquistar um patamar de aceitação, porém, para isto é necessário se tornar um abusador. Esse processo das exigências do mundo deforma a identidade, perverte o caráter. Então, sacrificamos transparência, espontaneidade, honestidade, amor, diálogo, presença, abraço, trocas, carinho, sonhos que deveríamos repartir, vida na vida. Sacrificamos essas coisas no altar do mundo para podermos satisfazer as exigências que o mundo decaído exige de nós. Uma das exigências que o mundo decaído exige de nós é status. O mundo exige que tenhamos uma posição. Isso é muito ruim, porque quando o mundo exige que a gente tenha uma posição, um status, um título, então ele está nos levando a entender nesses relacionamentos que nós somos reconhecidos pelo título, pelo status, pela posição que ocupamos. Isso é péssimo. Porque se somos reconhecidos pelo status, pelo título ou posição que ocupamos, o que acontece se perdermos essa posição? O que acontece se todo o trabalho de uma vida inteira para chegar naquela posição, para subir naquela plataforma, para ocupar aquele lugar, se você perde isso? Então quem é você agora? Que você não tem mais isso que você lutou a vida inteira para ter. Entenda que quando você busca esse status, você se torna um abusador, porque você, atendendo à expectativa do mundo, você sente que está por cima, que você é melhor. Só que isso é falso. Porém, é uma exigência do mundo para que você seja aceito. Muito diferente da exigência do pai, que aceita você como um filho, uma filha, e aceita você por quem você é, e nunca jamais pelo título que você possui. Quando alguém está lutando pelo status, isso vai lhe consumir muito tempo, muitos recursos, e você vai ter que sacrificar os seus relacionamentos. Você já viu isso? De pessoas que não têm tempo para brejar, para abraçar, para conversar. De quando estamos reunidos em família
e não conseguimos mais olhar nos olhos uns dos outros e saber o que está dentro do coração, porque precisamos cumprir uma agenda do mundo, uma exigência do mundo que vai nos tornar pessoas abusadoras se tentarmos cumprir as exigências. Porque se não conseguirmos fazer isso, se você não atende, você vai herdar os sintomas de um abusado. Porque o abusado é aquele que se sente sempre inferior, não merecedor, não benquisto, incompetente. Você está entendendo para onde essas exigências nos levam? E como isso sutilmente corrompe os nossos relacionamentos e nos rouba o que é mais caro, o que é mais importante, aquilo que é saudável? Em segundo lugar, o mundo exige uma personalidade extrovertida. E sente que, se você atende, você sente que domina a conversa e se sobrepõe. Então, o mundo cobra que você seja extrovertido, que você fale bem, que você saiba se colocar, que você saiba se expressar. Isso é maquiagem. E as pessoas fazem cursos para falar bem, oratória, se expressar bem, mas nos relacionamentos não falam nada, estão podres por dentro, estão machucadas, estão magoadas, estão deformadas, estão talvez depressivas, frustradas, mas não tem com quem falar. Porém, são extrovertidas. Que falso! É performance. É um lugar que Deus nunca quis que ocupássemos. Ele gostaria tanto de um outro tipo de conversa, a verdade. Só que para a gente ter essa personalidade extrovertida, nós vamos ter que sacrificar nossa honestidade. Vamos ter que sacrificar nossa sinceridade. Vamos ter que sacrificar o nosso amor pelo próximo para emprestar os nossos ouvidos numa escutatória, onde você realmente está presente e se importa. É interessante esses contrapontos, são interessantes. E talvez você perceba algum deles na sua vida. A cultura, a formação. Se você tem, então sente-se superior aos outros, mais elevado, porque afinal de contas, conquistou aquele grau. Mas toda essa informação, ela pode ser inútil no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, à fraternidade, ao amor ao próximo. A condição financeira, sente-se no controle, exige privilégios. Irmãos, aqui então, aqui nem se fala. Quantas mulheres, e homens também, mas na maioria as mulheres são oprimidas por homens que, tendo dinheiro, as controlam. Que fazem contratos de casamento ridículos, aonde se separar ele fica com tudo, ela não fica com nada. Homens que são capazes de morar nas áreas alagadiças, tendo dinheiro para comprar uma boa casa em outro lugar, mas não mudam, porque se comprar, metade é da mulher. Hipócrita, falso. O que é que você está fazendo com essa mulher? Mas você conseguiu, você tem dinheiro. Eu não acho que você tenha dinheiro, eu acho que o dinheiro te tem. Eu não acho que você é dono desse dinheiro, eu acho que o dinheiro é seu dono. E em nome desse sucesso financeiro, você está sacrificando seus filhos, sua mulher e sua família, porque tudo gira em torno desse troço. Que pena. Porque esse dinheiro deveria ser para proporcionar para você e para sua família momentos onde vocês pudessem trocar, se alegrar, compartilhar e enriquecer o seu dia. Amém? O mundo exige
E se você tentar cumprir essas exigências, você vai ser abusivo e abusiva no seu relacionamento. E por causa disso, a gente vê tantos casais sofrendo, tantas famílias sofrendo tanto. Beleza física, sentimento de conquista, a supervalorização do corpo, a estética, o lado de fora. E quem tem, então, pronto, cheguei. Mas é falso. Porque eu já cansei de conversar com pessoas lindas na primeira conversa. Depois da terceira ou quarta conversa, já não é, a pessoa fica feia. Porque aquilo que está dentro começa a sair para fora. E parece pus. E parece uma infecção. E já não é mais tão bonito. É tão bom quando conversamos com alguém cujo interior saem rios de água viva. É tão bom conversar com alguém que tem algo para dar, porque amar é dar, não é sobre receber. Mas se você não cumpre essas exigências, então você se sente lá de cima para baixo, inferior, envergonhado, intimidado, desvalorizado, humilhado, impotente, inadequado. Então, dentro desse paradigma do mundo que jaz no maligno por causa do pecado, quem tentar cumprir as exigências do mundo, tornar-se-á um abusador, em todas as áreas. Não tem área que se escape. Ela vai circular, não vai ser uma só, você vai andando nelas. E aqueles que não conseguem atender, vão para um vitimismo e ficam numa posição de pessoas abusadas, sem iniciativa, tímidas, acovardadas, desesperançadas, que não têm estrutura para erguer a cabeça e avançar diante das dificuldades da vida, porque foram pisoteadas por outras que quiseram chegar no topo. É um pisoteamento em cima de outro ser humano para eu alcançar o lugar que eu desejo alcançar. E nesse pisoteamento abusivo, óbvio que isso é abusivo, nossas famílias e nossas casas estão enfraquecidas. Nossos relacionamentos familiares, conjugais, estão por um fio. Qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa pode fazer uma família acabar. Mas a família deveria ser o vínculo mais forte e não o mais fraco. E eu sei, e tenho uma convicção no meu coração, que nós temos hoje aqui nesse pequeno auditório pessoas que seguiram as exigências do mundo e que perderam seus vínculos com a sua família, com seus filhos, com seus cônjuges. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você quiser, isso pode mudar. E Deus pode reconstruir sua família e seus vínculos. Porque você não é escravo dessa herança. E você não precisa reproduzir isso. Pode passar mais um. Esse ciclo da depreciação pessoal é um ciclo onde Deus não está presente. Quando nós vemos naquela coluna Deus, respeito, afeto, aceitação e segurança, isso é tudo o que queremos e deveríamos ter, mas não temos. Então, porque não temos, a necessidade de aceitação continua. E quando se cumpre as exigências do mundo, uma dor sempre estará no seu coração. É necessário entendermos que, por mais que o mundo nos dê, nunca será suficiente. Você sabia que ninguém, nenhum homem foi rico o suficiente? Por mais que ele tivesse, ele queria ter um pouco mais. Sempre é assim. Porque as exigências do mundo não podem nos preencher
na totalidade, sempre falta. Sempre falta. E quando transferimos isso para os relacionamentos, então é pior. Porque trocamos pessoas e descartamos pessoas o tempo todo, porque sempre falta. Nada nos preenche, há uma dor dentro de nós. E essa dor só tem uma pessoa que pode tirar. O nome dele é Jesus Cristo. Sem ele, a dor fica. O problema dessa dor, do abuso, é que ela produz uma energia, que chamamos de energia da ferida. Essa energia como um combustível que nos move a alcançar os nossos objetivos. Mas perceba, não é o amor, é a energia da ferida e não a energia do amor. É da ferida. Porque como os relacionamentos foram abusivos, então a pessoa cresce e fala assim: eu tenho que provar que eu vou conseguir. Eu tenho que provar que eu vou chegar lá. Eu preciso mostrar que a coisa é dessa forma. Essa motivação é errada, é maligna, é carnal, ela é diabólica, ela é destrutiva, ela é uma dor. E essas emoções vão se cristalizando dentro da gente, e se cristalizando de tal forma que chega um momento que, por mais que a gente bata nessa tecla, parece que não adianta mais, não nem trinca, de tanto que a gente já cristalizou aquilo e aceitou aquele padrão que nunca foi o padrão de Deus. A gente vai acostumando com o que é ruim. Quem entra num chiqueiro pela primeira vez acha o cheiro horrível, mas depois de um tempo acostuma com o cheiro. Eu preciso te dizer, Deus tem um cheiro novo para a sua vida. Não se acostume com o que o mundo te deu, porque o que o mundo te deu vem de consequência de pecado, é podre, não satisfaz, não é completo, traumatiza, machuca, amputa, deforma e mutila a vida das pessoas e as nossas. Então nós temos essa dor, e essa dor ela continua, mas a gente tenta aliviar essa dor através do status, da personalidade extrovertida, da cultura, do dinheiro, da beleza. E aí não há coaching que chegue para tentar nos ajudar a cumprir essas malditas exigências. E coaching vamos fabricar em série, porque estamos indo como humanidade para esse pervertido, abusivo e maligno lugar. Por que não tem coaching para ensinar a gente a se humanizar de novo? Não, coaching é para alcançar resultado. Não é para amar. As exigências do mundo, então, ela nunca vai te satisfazer, e você vai para um lugar de decepção, que vai levar você para um lugar de complexo, de inferioridade ou de superioridade. E aí nós vemos esses padrões muito claros hoje. Ou a pessoa tem o rei na barriga, ou ela é um miserável. Já viu? Ou a pessoa tem todas as chaves, ou ela não sabe nem onde é a porta. E quem é você e quem sou eu nisso tudo? Então ficamos com uma carência afetiva e vamos vivendo esse ciclo maldito de depreciação pessoal, e ele tem um efeito parafuso. Quanto mais a gente gira nisso, mais fundo a gente vai, e é mais difícil de sair. Só tem um jeito, só tem uma forma: é voltarmos para Deus, é voltarmos para o Pai. Então eu queria hoje que você fosse muito sincero e muito sincera. Seus relacionamentos são saudáveis? Você tem parado para conversar na sua família, para você rasgar o coração? Você tem tido tempo de olhar um para o outro? Vocês têm conversado? Há unidade na sua casa? Unidade de verdade? O amor, ele acontece lá? Títulos importam lá? Conhecimento importa?
Amamos um filho pelo que ele entrega ou amamos um filho por quem ele é? Nos alegramos com suas conquistas, mas nos alegramos mais por tê-lo. Não queremos suas medalhas, queremos você. Não queremos ouvir você falando bem por causa da oratória. Queremos ouvir você falar daquilo que está lá no seu coração. Não quero ver você chegando no topo, para depois cair lá de cima, de cara no chão, e não desejar mais nem viver, porque não tem mais nada. Nós queremos ver você e a sua família vivendo os propósitos divinos nessa terra. Então eu preciso ser um pouco prático hoje, para quebrar isso, porque está demais, está muito, e a gente está se perdendo nisso. Não percebemos, mas nós somos abusivos quando a gente anda nesse caminho torto que está aqui. Ele é ruim, ele mutila, ele deforma, ele machuca, ele deprime, ele é muito ruim. Mas existe um outro caminho, o caminho da cura e da restauração. É quando nós reconhecemos diante de Deus: Senhor, eu estou fazendo o caminho todo errado. Parece que eu estou ouvindo as coisas que o Senhor ouviu lá naquele deserto, quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães, ou se ajoelhado se prostrares, tudo te darei. Parece que a gente está aceitando todas as ofertas do diabo, esquecendo que temos um Pai que é dono de tudo e que nos ama e que deseja que nós nos amemos uns aos outros. Quantas mães nós temos aqui? Ok. Mães, queridas mamães, vocês são o principal instrumento de cura na vida dos filhos. Nós hoje temos uma geração de crianças, de jovens e adolescentes que são chamados de geração nem estuda, nem trabalha, não tem propósito, não tem nada. Uma geração de desocupados e de fracassados. Mas você pode mudar isso. Se você parar de pagar curso e dizer: senta aqui do meu lado, porque eu preciso te dizer que eu te amo. Eu quero trocar uma ideia com você, olho no olho. E que eu tenho todo o tempo do mundo para você, porque você vem bem antes das coisas que eu quero conquistar, porque você é o meu maior bem. Sim ou não? É claro que é. Mas a prática mostra isso. Então eu quero convidar você, mãe, que não está tendo um bom relacionamento com seus filhos. Eu quero orar com você, porque isso precisa mudar. Porque eu acredito que tem mães aqui que não estão nem conversando direito com seus filhos, mas pagam boa escola, bons cursos, boas roupas, boa comida, mas você é o que essa criança tem de melhor. E nada vai mudar. E eu não sei de que padrão você veio, mas provavelmente foi desse. A gente reproduz o que recebeu. Alguém precisa ter consciência que isso está errado e pagar o preço da mudança. Amém? Então, mulher, hoje é um culto difícil para você, porque você vai precisar tomar uma atitude. Primeiro você, porque você é como o Espírito Santo dentro de casa. Você é advogada, você é consoladora, você é educadora, você é nutridora, você é organizadora. Se o diabo tirar você da sua função principal, a família não funciona direito. O homem dá limite, o homem é provedor, o homem é protetor, o homem é sacerdote. É verdade. Mas a mulher tem essa função
muito preciosa de regular esses relacionamentos também. Foi no seu seio que essa criança foi amamentada. Foi de você que ela nasceu. O futuro dela depende de você, de Deus e de você. Mas talvez a criança já tenha até crescido e as coisas não vão bem. Então, se você precisa fazer isso mudar, eu quero te ajudar, orando por você. Se essa é a sua realidade, deixa o seu lugar, por favor, venha até aqui à frente, quero orar junto com você, em nome de Jesus. Você pode vir? Se essa é a sua realidade, eu preciso, pastor, fazer isso mudar, porque eu estou dentro desse padrão, mas eu não quero mais, quero mudar isso. Então, amém. Quero orar junto com você. Veja que, mesmo a gente estando um número reduzido, por aqui a gente já vê o tamanho do problema que a gente tem para lidar. Mas a graça de Deus está aqui também. E Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessas mulheres tão preciosas, elas são mães. E talvez elas se levantaram com a melhor motivação do mundo, só que do mundo, de dar o melhor para os seus filhos, e não perceberam que estavam cumprindo exigências que nunca foram de Deus. E ao invés de ajudar, estavam empurrando eles para viver nesse ciclo tão ruim, tão maligno, tão destrutivo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo aqui em oração que o que vem à luz vem para ser transformado. E que quando elas abrirem as bocas para conversar com a sua descendência, com a sua linhagem, vai ser diferente. Haverá conexão, uma admiração profunda, um amor profundo de ligação com mãe e filhos. E ambas vão perceber que ter uma a outra é o maior bem. Ajuda-nos nisso, Senhor, a restaurarmos os nossos relacionamentos, a tirar toda essa forma errada que vem tão disfarçada de bondade, de coisa boa, mas é falso. E que essas mulheres possam ser usadas então agora, daqui para diante, para formar uma nova geração de homens e mulheres que viverão debaixo da paternidade do Deus Pai Todo-Poderoso, que tem o poder de curar as nossas feridas, sarar os nossos traumas, reposicionarmos espiritualmente e nos fazer andar no lugar que o Senhor sonhou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida delas e pela coragem que elas tiveram hoje de dar esse passo de fé e se expor e dizer: Senhor, eu quero essa mudança. Pai, eu sou tão grato a Ti. Cuida delas, porque muitas delas podem ter tido um comportamento desalinhado, porque também tiveram uma história antes que não estava alinhada, mas a partir de agora cremos num realinhamento espiritual e num conserto dessas coisas para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Mulheres queridas, olha, muito obrigado por vocês terem vindo orar. Eu não tenho poder para fazer nada, mas sabe, Jesus está aqui. E aí quando vocês voltarem para casa, Ele também vai estar lá. E quando vocês abrirem a boca para falar, Ele vai colocar as palavras nos lábios de vocês. E todo esse cenário de perda, dor, deformação de identidade, mutilação de propósito, isso vai ser levado na cruz e
tempo novo vai começar. Então, fiquem firmes e continuem investindo. Mas sabe, o Espírito Santo está me incomodando. Tem mais, mas não veio. Por que você não veio? É necessário dar passos de fé. Então, mãe, levanta e vem. Porque o Espírito Santo falou com você, mas você não veio. Por que você não veio? Vem agora. Ah, pastor, eu não quero me expor. Se exponha diante de Deus. E Ele vai fazer muito mais. Senhor, mostra e revela. Porque viemos aqui para ter um encontro contigo e nossas casas transformadas. Não queremos mais, Senhor, viver o Evangelho pela metade. E não suportamos mais encontros religiosos. Nós queremos a Tua presença que muda tudo. Então faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, nem todas vieram, mas Deus chamou mais. É uma escolha. A chance foi dada. O Senhor disse: vinde a mim todos. Mas nem todos vão. Mas o Senhor cura todos que vão. Então que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Coloca lá de novo, eu quero continuar. Eu precisava fazer isso, porque o Espírito Santo me incomodou fazer isso. Pode passar aquela próxima, depois dessa tem mais uma. Sobre o abuso verbal, eu preciso colocar isso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Se tem uma coisa que a gente precisa restaurar na nossa vida e na nossa família para consertar tudo que está torto, é trazer palavra de vida de novo. Quais são os assuntos na sua casa? Quais são os assuntos com os seus? O que sai dos seus lábios? Porque a palavra benigna, a língua benigna é a árvore de vida. Mas aquela língua abusiva que diz assim: você é burro, você é idiota, você não vai dar nada na vida, você é um covarde, você é um tímido, você é fraco, você não vai casar, se você casar não vai dar certo. Você não devia ter nascido. Eu não acredito em você. E essas palavras deformam a nossa identidade, destroem a nossa vida, porque elas trazem depressão. A palavra de Deus diz em Provérbios 18: a vida e a morte estão no poder da língua. E se tem uma coisa que acontece dentro da família, muito é isso: abuso verbal. E também sexual, mas quero dar ênfase agora no verbal. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Tantos filhos, tantos cônjuges contaminados pelos absurdos que ouviram. Quantos casamentos terminaram e quantas coisas horríveis foram ditas, que estão ecoando no coração de muita gente até hoje. Eu cansei de ouvir pessoas, mulheres, homens, que dizem assim: eu ainda escuto aquela voz, eu ainda ouço aquela palavra repetidamente na minha mente. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Mas tem uma palavra no final, aonde Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Irmãos, a sujeira que pode estar sobre nós, existe uma pessoa que pode limpar: é Jesus. Ele tira a mancha, Ele tira a mácula, Ele tira o estigma, Ele tira o rótulo, Ele limpa de verdade. E Ele limpa de dentro para fora. É uma limpeza que nem um sabão pode limpar.
é algo que te refaz. É parecido com uma experiência de você estar muito, muito, muito sujo e poder tomar um bom banho. Mas talvez você já esteja muito sujo há muitos anos e nunca conseguiu se livrar disso, porque isso foi muito forte, marcou a fogo. Mas hoje o Senhor Jesus está aqui. E sabe, se Ele não nos lavar, em quem a gente tocar, a gente suja também, porque pessoas feridas ferem. E a gente acaba emprestando a nossa língua para o inimigo e repetimos aquilo que ouvimos. Só tem um jeito de se livrar disso. É dizer: Senhor, lava-me, limpa-me, porque eu não quero mais carregar isso. E também quero que quando eu fale, eu limpe, eu possa lavar, eu possa trazer vida onde eu estou, eu possa higienizar o ambiente com a minha presença, e que as minhas palavras possam ser remédio que curam e não setas que ferem. Amém? Agora eu queria falar com os homens, porque se tem alguém que já falou, já ouviu muita palavra ruim, proferiu isso, mas nunca retirou, talvez falou e nunca retirou no mundo espiritual, ou recebeu, nunca se limpou. Hoje você veio para esse culto para ser limpo, e limpo pela palavra de Deus, limpo pelo sangue de Jesus. Então, homens que estão sujos, se quiserem ser limpos, deixem os seus lugares e venham. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Pode vir, agora mesmo. Eu estou sujo, mas eu quero ficar limpo, porque disse e porque recebi palavras foram muito duras. Me arrependo disso, não quero reproduzir isso. Eu preciso da cura do Senhor. Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os sacerdotes, os profetas, os protetores e os provedores, aqueles que o Senhor separou para dar direção, para pôr limites, para trazer segurança nos lares. Mas eles sofreram o abuso de ouvirem palavras duras, que deformaram a sua identidade, e eles tiveram que engolir isso, porque entenderam que era a única coisa que poderia ser feita, conviver com isso. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor não nos criou para viver na sujeira, porque o Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, é essa liberdade que queremos, não a que o mundo pode dar, mas aquela que só o Senhor pode dar. Essa liberdade de dentro para fora. E Senhor, perdoa todas as vezes que dos nossos lábios saíram palavras que machucaram, que deformaram, que feriram, que desonraram alguém. Perdoa, Senhor. Concordamos hoje aqui em oração que os nossos lábios não serão mais emprestados para o inimigo ou para o nosso próprio coração, que muitas vezes é perverso, para destruir a vida de alguém. Não. Mas os nossos lábios sairão palavras que serão como remédio para consertar, para curar aquilo que não está bom. Pai, muito obrigado pela vida desses homens que se colocam aos teus pés. Eu também me coloco, Senhor.
e peço, mantenha-me limpo e purifica os nossos lábios. Consagramos os nossos lábios ao Senhor, porque sabemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Homens, olhem para mim, por favor. Vocês sabem que a maioria de nós não ouviu do Pai, eu amo você, e não recebeu do Pai talvez um abraço. Porque essa era a realidade desta igreja quando eu cheguei. 80% dos homens desta igreja nunca ouviram do seu pai, eu te amo. E alguns nunca receberam um abraço. Por quê? Porque tem coisas para fazer. Mas essa não será a prioridade de vocês, amém? Que dos lábios de vocês saiam muitas vezes, eu amo você, para o pai, para a mãe, se você é filho, mas se você é marido, para sua mulher, para os seus filhos. Muitos abraços, muitos beijos, muito carinho, muito amor, muitas palavras abençoadoras. Amém, homens? Porque você é o sacerdote, você é o protetor, você é o provedor, e não é só provedor financeiro, provedor emocional. E você é o protetor. Você não é o que machuca, você é o que defende. Amém? Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor levante nesta igreja uma nova geração de homens que dizem, eu amo você, que abraça, que beija, que ouve, que dá tempo, que se permite ser vulnerável, que ama dialogar e fazer concertos, e que está aberto a fazer as mudanças que forem necessárias para que a graça e a glória de Jesus se estabeleçam em suas famílias. Ensina, Senhor, os homens a serem homens de verdade para suas mulheres, porque se tem uma geração de mulheres que precisa de homens de verdade, creio que é esta. Ajuda, Senhor, e tira toda a deformidade que veio por causa das exigências do mundo e nos faz voltar para a casa do Pai, porque sabemos que lá temos tudo que precisamos. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você já pode fazer uma parte prática, dá um abraço no cara que está perto de você e fala assim, eu amo você em Cristo Jesus. Amém. Vamos começar já. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Você pode voltar ao seu lugar. Deus te abençoe. Obrigado, filhinho, pode tirar. Amados irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu hoje. Hoje não foi um sermão só de ouvir, não foi também uma aula, foi algo que o Espírito Santo colocou para nós. A coisa mais importante que a gente tem na vida, primeiro é Deus, logo depois dele é quem está perto de nós. Jesus não morreu por títulos, nem por posses, nem por nada das exigências do mundo. Ele morreu por nós. A mensagem dele foi qual? Eu amo você, a ponto de deixar o céu, vir para a terra, sofrer, ser rejeitado, humilhado, desprezado, ficar pendurado naquela cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde, agonizando, só para nos passar uma mensagem. Qual foi? Eu te amo sem medida. Você acha que isso não cura? Isso cura. Se a gente tivesse isso dentro de casa, os psicólogos estavam todos quebrados, não ia ter ninguém lá.
os consultórios estão cheios porque nós estamos falhando. O gabinete pastoral está cheio porque estamos falhando. Mas a igreja é o modelo do mundo. Nesse lugar tem que ter amor, amém? Tem que ter. Precisamos nos tratar melhor uns aos outros. Começa em casa e depois na família do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Cadê a Júlia? A Júlia está por aí? Ah, está ali. Júlia, vem. Eu amei hoje o que aconteceu aqui. Era para ser desse jeito. Deus já sabia. Tinha que ser assim, bem intimista. Parece que a gente está na sala de casa. Eu gostei tanto, acho que vou demitir todo mundo, vou ficar só com você. Brincadeira. Mas vamos agora louvar aquele louvor que você cantou, acho que Estou Voltando à Essência. Vamos louvar esse louvor juntos. E agora, vou te sugerir, se você quiser, quando estiver louvando, dizendo assim para o Pai: Pai, estou voltando para casa. E eu não quero pedir que o Senhor me ajude com nada nesse mundo mais, mas me ajuda a restaurar o meu relacionamento contigo, daquele amor que flui, verdadeiro e real, o primeiro amor, aquela paixão por ti de novo, que me supre e me cura de toda a dor emocional e de todos os traumas que eu sofri, e me transforma numa pessoa semelhante ao Senhor. Amém?